No mundo contemporâneo hoje, o esforço nosso tem que ser nessa direção, de lutar contra as falsas doutrinas, as vãs doutrinas, lutar contra aquilo que o emocionalismo, lutar contra aquilo que trabalha na alma e não no espírito. Os paroleiros, vambora! E hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira! Seja mais uma vez bem-vinda a mais uma roda de parola inédita, parola de número 211, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão. Estamos aqui na sequência, essa é a 11ª parola deste tema. No episódio passado, eu e Oráculo, nós introduzimos a carta de Paulo aos Colossenses, e eu quero aqui fazer uma ressalva logo de cara, porque eu disse no episódio anterior que a igreja que era próxima ali era a igreja de Tessalônica, na verdade é a igreja de Laodiceia. Então fica aqui a minha correção logo de cara, onde você ouviu Tessalônica, entenda-se Laodiceia. Então vamos dar sequência neste episódio 211, hoje com mente brilhante, eu, Decano, e um convidado especial, nosso querido amigo, irmão, Daniel Wesley, que eu vou chamar aqui de Pastor Dani, por causa da intimidade que eu já tenho aqui, na época em que congregávamos juntos aqui na Vida Plena. Hoje, o Pastor Daniel está ali na Igreja Metodista, em São José dos Pinhais, mas antes de passar a palavra para ele, para dar um salve, quero dar um. E aí, mente brilhante, tudo firme aí, Dani, em São Paulo? Tudo firme, tudo firme. Poderíamos dizer hoje que nós temos duas mentes brilhantes, não? Então você está mais do que iluminado nessa noite, não é verdade? Sim. Isso é de dar inveja naquele barbudo que hoje fugiu daqui, como sempre, não é verdade? Está de disciplina, está de branco, fez coisa feia, vai pular pegou a cartinha, pular na sua vez. Então, dessa vez ele está com a vez pulada. E aí, Dani, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui aos Paroleiros. Dá um salve pro povo aí. Opa, boa noite a todos aí que estão conosco. Uma alegria poder compartilhar esse tempo aí, esse timaço aí de estudiosos da Bíblia, homens de Deus, vasos de honra. Muito boa noite, Arthur. Muito boa noite, Will. Uma alegria poder compartilhar esse tempo com vocês aí. Show de bola. Só para quem está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, nos assistindo pelo YouTube, eu vou fazer uma apresentação muito breve do Daniel, eu não quero me alongar nisso, nem é o foco aqui, mas o Dani é um amigo de alguns anos, aí uns 3, 4 anos, congregou comigo aqui na Vida Plena, mas o Daniel tem também a sua origem, vamos falar ministerial, na Igreja Metodista. Em Cornélio Procópio, né, Dani, que você começou, você se converteu, foi para o seminário, é isso? A família é Santo Antônio da Platina, interior do Paraná, de São Paulo. Show de bola. E hoje, então, o Dani ele se formou ali na FATEL, foi para Foz do Iguaçu, e aí, então, recebeu um convite muito especial do governador aqui do Paraná, Ratinho Júnior, para fazer parte da sua equipe. E desde 2018, aí, então, são quase 6 anos caminhando junto com o governador, né, Dani? Exatamente. Deixar uma coisa esclarecer, na verdade, né, Arthur? A passagem minha pela Vida Plena ali, ela foi uma passagem ali intencional no sentido de compartilhar algumas ferramentas ali, né? Com o pastor Márcio, que é um grande amigo nosso, o pastor Luiz Mário também, né, que agora aposentou. Então, nós passamos por ali para compartilhar um pouquinho um curso que nasceu na Igreja Metodista chamado CDV, né, que é Curso de Despertamento Vocacional. Legal. E ali nós, conversando com o autor, que é o pastor Josadak, muito amigo nosso também, nós demos uma atualizada nele e implantamos ali na Vida Plena durante esse período, né? Nós tivemos ali 4 turmas de VP vocacional. Passaram por ali mais ou menos umas 1.000 pessoas. Né? Foi incrível, cara. Uma recepção maravilhosa. Exatamente. E daí, concluindo essa etapa ali, nós, né, retomamos a nossa caminhada ministerial. Estamos a caminho de retomar a nossa caminhada ministerial na Igreja Metodista. Que bom, muito bom, muito bom.
Gente, vamos dar início, então, à nossa parola 211, 212, não, 211. Então, nós estamos adentrando aqui no capítulo 2 de Colossenses, e no episódio passado, eu e o Oráculo, a gente fez um bate-bola muito legal, falando a respeito da centralidade, da plenitude de Cristo dentro da nossa caminhada cristã e da importância de sermos cristocêntricos na nossa forma de viver. Aqui existe uma preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja de Colossos, que está longe de ser uma cidade importante, uma cidade pujante, mas algo nesta igreja chamou a atenção do apóstolo Paulo para que ele escrevesse essa carta. Então, com todo carinho, a gente vai ver ele aqui mencionando alguns nomes, e até mesmo o nome de Epáfras, que era um discípulo de Paulo, né? Então, a gente brincou até na semana passada aqui de que a igreja de Colossenses era uma congregação que foi criada a partir de um trabalho missionário, então, de Epáfras, né? E a gente entra nesse capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai trazer algumas considerações importantes a respeito, principalmente, do cuidado com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E aí eu vou passar a palavra para o Will, e o Will eu sei que gosta bastante de falar sobre isso, a respeito da sã doutrina, né? É um professor do Rema que dá essa matéria específica lá, eu sei. Will, a importância de nós estarmos enraizados e alicerçados na sã doutrina, para que a gente não caia no engano desses falsos ensinos, desses falsos mestres. Qual que é a real importância disso na caminhada daquele que quer ter uma vida com Deus saudável? A gente pode usar outras versões aqui no dia de hoje, porque eu não sei se o Daniel ele vai nos permitir. Afinal de contas, Daniel, quando o oráculo ele está aqui, a gente é tolhido de usar outras versões da Bíblia, né? Então, eu pergunto isso para não escandalizar o irmão. De repente, o irmão fica escandalizado e não quer mais voltar aqui. Não é essa a nossa intenção, né? Mas eu quero começar falando, essa é uma matéria que eu gosto muito de ministrar, que é a matéria de doutrinas básicas, onde nós falamos sobre Hebreus, capítulo 6, e eu começo a aula dando exatamente o exemplo da Torre de Pisa. E a Torre de Pisa, não sei quantos sabem da história, a bem da verdade é que os projetistas, quando desenharam, né, estruturaram a Torre de Pisa, o propósito dela é que no seu cume ela teria um sino a badalar. Só que por um erro na fundação, a torre começou a ruir. E aí os engenheiros, tendo uma ideia mais brilhante do que o que vos fala, teve a brilhante ideia de vamos colocar um contrapeso, e ruiu ainda mais. Então eles acharam por bem que era melhor parar a obra e ali ficar daquele jeito. E por que eu começo dando essa aula falando sobre isso? Porque um mau fundamento ele vai fazer com que você não viva a plenitude de Deus na sua vida, né? Uma doutrina errada, uma doutrina falha, uma doutrina viciada, vai fazer com que você não experimente a plenitude de Cristo, que está lá em João, capítulo 1, verso 16. Né? Então, quando nós vamos falar sobre a sã doutrina, né, Paulo ele vai resumir a sã doutrina em algo que é maravilhoso, é Cristo. Ponto. Ele fala, a sã doutrina é Cristo. Então, não adianta a gente querer criar, né, dar cambalhota, rodar no manto, nada disso. A sã doutrina é Cristo. E quando nós vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, no verso 7, no verso 6 ele fala assim, ora, como recebeste Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha que interessante, ele está falando o quê? Andai nele. Numa cabeça meio literal, vai dar um entendimento de que andar nele seria Cristo sentado ou deitado, ou por deitado, e nós andando nele. É óbvio que Paulo não está falando isso. Mas quando ele está falando andar nele, nós temos que lembrar aquilo que o próprio Cristo falou lá em João. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, a partir do momento que Paulo está falando, ó, andai nele, ele está falando, olha, você tem que andar no caminho, você tem que andar na verdade, você tem que andar na vida. Então, veja que Paulo está estabelecendo, então, o quê? Olha, o caminho a ser percorrido, você vai ter que andar em 3 pilares, né? Eu gosto de falar a respeito disso, porque quando a gente lê a carta de Paulo, a gente lê as cartas de Pedro, a gente lê a carta de João, 1 João, e 1ª e 2ª João, principalmente, e quando nós vamos ler o livro de Judas, nós vamos ver que todos esses livros, então os livros de Paulo, os livros de João, os livros de Pedro e o livro de Judas, todos são um grande compilado sobre o combate à falsa doutrina. Então, por que Paulo, Pedro, João, Judas, eles se esmeram tanto para falar sobre uma doutrina sã, né? Paulo continua dizendo, Paulo ele vai dizer da seguinte forma, porque, ó, então eu ando nele, e nele vocês estão radicados, edificados e confirmados. Na Bíblia TPT, vai dizer assim, porque vocês estão com as suas raízes profundamente presas, prendidas, arraigadas nele, continuamente, e as tuas forças emanam dele. Então veja o que Paulo está falando. Então, se eu quero viver uma vida plena, eu tenho que estar na sã doutrina. E o que é a sã doutrina? É Cristo. E aí nós vamos entender quando Jesus ele fala lá em João, no capítulo 15, que ele vai falar, se você está em mim, então ele está falando, olha, existe uma videira, e você está nele, você está em mim, e se você não está em mim, nada você pode fazer. Por quê? Nós temos aí toda uma ilustração a respeito de que ele é o caule, nós somos os ramos e tudo mais. Então, veja que o combate à falsa doutrina, Paulo ele continua dizendo, né, em Colossenses capítulo 2, que pessoas se levantam para falar sobre filosofias. Vai começar a falar a tal ponto de dizer o seguinte, olha, vão chegar homens que vão dizer para você, olha, não é o que você come, não é o que você bebe. Cuidado, hein? Olha, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Veja, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando que nós estamos aqui... E Daniel, só para você saber, né? Eu tenho berço metodista, né? Eu tirei o Arthur da sarjeta quando ele estava ali, sendo lambido por aquele cão sarnento. Eu fui uma das pessoas responsáveis por isso. Então, eu tenho por mim também a prática do absteísmo quanto ao álcool, né? Eu creio que é dessa forma que o evangelho vive, mas está tudo bem também, não quero entrar nessa polêmica. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, vão entrar pessoas aqui no meio de vocês com doutrinas erradas, doutrinas humanas, tradições humanas, ele vai trazer para você coisas que não diz respeito à sã doutrina, né? Então, quando ele está falando sobre ser radical, ele está falando sobre raiz. Então, a minha raiz, ela é Cristo. Ele vai falar assim, olha, nós somos edificados. Ele é a pedra angular. Então, a partir dele, e a Bíblia vai nos dizer que nós somos edificados, e nós somos a lavoura, e nós somos o edifício. Ou seja, existe um fundamento, e sob esse fundamento, agora eu vou crescer. Por isso que se eu tiver um fundamento errado, eu vou ser como a Torre de Pisa, eu vou tombar. E porque eu tenho uma boa raiz, eu tenho um bom fundamento e cresço de uma forma correta, a minha fé é confirmada. E quando nós temos uma fé confirmada, a que fé que ele está falando? Ele está falando a respeito daquele espírito da fé que está lá em 2 Coríntios capítulo 14, verso 13? Não, ele está falando da fé em Cristo. E aí nós vamos ver aquilo que Judas, capítulo 1, no verso 20, vai dizer, para nós santificarmos a nossa sã doutrina. Então veja que eu sou radicado, a minha fé é em Cristo, é na doutrina, é na sã doutrina, porque eu tenho uma sã doutrina firme, fortalecida, então eu serei inabalável. E olha que nós estamos falando, então, daquele homem que edificou a sua casa,
sobre a rocha e aquele que edificou sobre a areia, né? Então, aqui nós estamos falando sobre fundamentos. Então, Arthur, para esse nosso início aqui, Paulo está falando sobre o combate à falsa doutrina. Ele está combatendo o tradicionalismo. Ele está combatendo aqui aquilo que pode nos desviar do caminho. E eu costumo dizer algo, né? Na Bíblia, você não vai ver falando sobre o falso pastor. Você vai ver falar sobre o pastor ganancioso. Não é sobre o falso pastor, não. Você não vai ouvir falar sobre o falso evangelista, nem sobre o evangelista tacanho. Você não vai ouvir falar na Bíblia, né, a respeito de um apóstolo que seja deturpante, mas você vai ouvir falar sobre o falso mestre e o falso profeta. Porque o falso mestre, se eu te der um fundamento errado, você não vai viver a plenitude de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E se eu te passar, dentro de uma inspiração divina, uma revelação que não seja aquela que é de Cristo, eu posso te perverter. E aí é algo interessante, porque no verso 8 de Colossenses, capítulo 2, no verso 8, na Bíblia Revista e Atualizada, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Mas na Bíblia TPT, The Passion Translation, diz assim: cuidado para que ninguém venha te distrair e te intimidar com tentações que te possam tirar daquilo que é a plenitude. Ou seja, aquilo que te pode apresentar, ainda que tenha uma aparência de algo bom, pode te distrair e te levar para o mau caminho. Muito bom, muito bom. E eu creio que um complicador para os dias de hoje, né? A impressão que dá é que Paulo está vivendo em nosso meio, né? Quando ele escreve uma coisa dessa, porque está totalmente atualizado, né? Mas a impressão, o que a gente constata é que à medida que a tecnologia, né, vai desenvolvendo, as relações vão se tornando cada vez mais superficiais, né? Qual que é a célula máter da sociedade? É a família, né? Então, é cada vez menos frequente os almoços de domingo. É cada vez menos frequente, né, os pais cuidando dos filhos. Então, hoje, a nossa geração, imagino que vocês ali regulam comigo de idade, né? Apesar de eu parecer mais novo, né? Mas a nossa geração ainda pôde olhar para o passado e para o futuro. Agora, os nossos filhos e netos talvez não terão essa mesma possibilidade. Mas o que a gente percebe, né, é uma terceirização da criação dos filhos, né? Então, ainda mais nos grandes centros, isso é mais acentuado. Por que eu estou dizendo isso? Porque não gera vínculo, né? Não tem raiz. Eu imagino que Paulo está dizendo aqui, e ele fala ali no verso... Aqui, ó, no 4. E digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, né? Em outra tradução, ele fala: digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? O que impede uma pessoa de ser persuadida, né? É o relacionamento, é a raiz, é o fundamento, é o ensino, é o exercício. Então, está cada vez mais difícil, né, para aqueles que estão à frente de congregações, aqueles que estão à frente de trabalhos missionários, porque hoje as pessoas, elas sentam numa igreja como se estivessem sentando numa churrascaria, né? Elas querem ser servidas, mas não querem buscar, né? Hoje você tem essa teologia da prosperidade que por incrível que pareça, ainda continua em evidência, né? Então, é muito difícil hoje, cada vez menos trabalhos no sentido de ensino, né? As igrejas hoje, elas não querem mais ensinar. E eu imagino que
nesse período aqui, o combate que Paulo está fazendo é exatamente esse, né? O Epáfras é o seguinte, né? Você tem que bater pesado na turma lá, que é o fundamento, é o ensino, né? E quando ele diz no verso 6, vocês receberam Cristo, né? E na minha tradução aqui, Will, eu estou com duas traduções aqui. Uma diz, né? Pois como recebesse o Senhor Jesus, assim também andai nele, como você disse. Mas eu também tenho aqui a outra que diz, continuem a viver nele, né? Então, o desafio é o continuar. O desafio, mas como eu continuo? Né? É só o fundamento. Eu lembro aqui de um testemunho de uma irmã, ela é da Igreja Metodista Santo Antônio da Platina, ela trabalha há muito tempo como secretária da igreja lá, e ela teve uma filha, e a filha ficou 4 meses na UTI em Londrina. E quando ela voltou, fizemos um culto de ação de graças, coisa mais linda na igreja. E o interessante que me marcou ali, o testemunho dela, foi que o que edificava ela nos momentos difíceis, nas noites solitárias que ela vivia na UTI de hospital ao lado da filha, vinha à mente dela as aulas da escola dominical, as aulas, né, onde ela aprendeu o fundamento, onde ela aprendeu a Bíblia, né? E hoje, a maior dificuldade hoje no nosso universo cristão é o ensino da Bíblia. Concordam comigo? Né? Os espaços estão cada vez mais escassos. Por quê? Porque não dá ibope ensinar a Bíblia. Não dá ibope. Hoje é material pronto, hoje é fast food, né? Essa mentalidade do fast food hoje está crescendo violentamente. As crianças vão em restaurante, elas pulam ali a parte da salada, da beterraba, né, do alface, elas vão direto na batata frita, né, no estrogonofe. Então, nós precisamos começar a mudar, né? Começar não, porque já existem, né? Paulo já começou isso, né? Lá atrás. Mas eu imagino, fazendo um paralelo com os dias de hoje, com aquilo que Paulo quis expressar, comunicar, tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver com isso. Olha, gente, assim como vocês receberam, continuem andando nele, né? Mas de que jeito? De que forma? Né? De qualquer forma? Uma vez por semana? Não. Enraizados, né? Arraigados, edificados e confirmados na fé, né? E esse versículo 7 me remete a Efésios 3,17, que diz, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, né? A pessoa que está arraigada, alicerçada, ela está disponível para crescer. Uma árvore para crescer precisa da raiz forte, né? E é isso que Paulo está tentando comunicar, eu imagino, né? À medida que eu vou estabelecendo a minha fé, à medida que eu vou enchendo a minha vida de Jesus, né? Ouvindo, descobrindo o que ele gosta, descobrindo o que ele não gosta, né? Eu vou ali acessando lugares, né, mais altos diante dele, mais perto dele, né? Então, a minha visão é essa, né, com relação a esse versículo específico, que é o de número 7. Você trouxe uma questão importante, Dani, o Will também. Talvez seja por isso que os cultos menos concorridos das igrejas, de modo geral, sejam os cultos de ensino e os cultos de oração, né? Infelizmente, a gente vê exatamente essa preocupação que Paulo está falando aqui no capítulo 2. Olha, eu tenho entrado em batalha de oração por causa de vocês. Eu não só tenho entrado em batalha de oração, mas eu estou chamando a atenção de vocês para que vocês sejam enraizados naquilo que é correto. Vocês têm que caminhar naquilo que é a sã doutrina. E aí eu quero resgatar aqui uma fala do Will, de talvez 2 anos atrás. Ele falou a seguinte coisa, eu fiquei com isso gravada no coração. Ele falava assim, identificar uma doutrina 80% errado é fácil. O duro é você identificar uma doutrina 10% errada. Porque essa passa pelo crivo da grande maioria, só que são esses
pequenos deslizes, são essas pequenas distorções que vão trazer consequências terríveis lá na frente. Quando eu falava da Torre de Pisa, eu lembrei de um episódio meu, eu devia estar, sei lá, acho que na sexta série, sétima série, e eu lembro que uma das minhas matérias preferidas era educação artística, e eu lembro que o professor de educação artística, ele tinha um compasso de madeira que devia ter uns, sei lá, uns 60 centímetros mais ou menos assim, com um prego na ponta, e ele furava a lousa e fazia os círculos com aquele compasso. Eu como criança, eu pirava naquilo ali. Mas eu lembro que uma prova específica, eu tinha que fazer o cálculo com o esquadro de 45 e de 60 graus, marcando algumas escalas. E eu deixei de tirar uma nota máxima naquela prova, porque nessas escalas, uma das marcas, eu marquei com 2 milímetros de erro. Talvez a ponta do lápis estivesse grossa, talvez eu estivesse com pressa, talvez eu achasse que era só para enxergar e passar batido. E aí, quando eu vi o meu desconto na nota, eu cheguei no professor e falei assim: professor, mas o senhor não foi recheado de muito preciosismo aqui para me tirar a nota por causa de 2 milímetros? E ele falou assim: experimenta errar 2 milímetros na fundação de um prédio de 50 andares e você vai ver a distância que vai estar lá no topo. Isso me deu um choque de realidade, eu guardei isso até hoje, porque é exatamente isso, né? Se nós desviarmos meio metro do caminho, talvez nos primeiros 100 metros a gente não perceba muita coisa, mas depois de meia maratona, a gente vai perceber o quão distante nós estamos do caminho correto. E eu vejo Paulo aqui fazendo exatamente esse alerta para cada um de nós, né? Para que nós estejamos alicerçados e enraigados. Mas eu quero usar um termo aqui, que é um termo que fala muito do meu mercado de trabalho, que é aprumado, né? Ou seja, quando você coloca no nível, você está exatamente preparado para edificar algo que esteja 100% reto. E eu vejo isso como um cuidado do apóstolo Paulo. E isso aqui nós vamos ver ele destacando não só, por exemplo, lá em Atos, quando ele fala a respeito, Lucas fala a respeito dos bereanos, né, que enquanto Paulo pregava, os bereanos corriam nas escrituras para conferir se exatamente aquilo que Paulo falava era daquele jeito. Mas essa preocupação de Paulo aqui, por exemplo, dos versículos que vocês citaram, do 4, do 3, eu vejo a mesma preocupação de Paulo em 1 Coríntios 2, quando ele fala assim: a minha pregação não veio até vocês com vãs palavras de sabedoria, mas de manifestação de poder de Deus, para que a fé de vocês não seja alicerçado em meras palavras. E hoje, Danilo, o que a gente vê muitas vezes é pessoas sendo levantadas porque simplesmente elas falam muito bem, se comunicam muito bem, tem uma boa comunicação, uma boa dialética, e aí se nós não entendermos que esta facilidade de comunicação precisa ser alicerçada com caráter, nós vamos correr o risco de ter pessoas empoderadas com um microfone, pessoas empoderadas à frente de classes, por exemplo, de ensino, ensinando coisas que têm distâncias sutis. E aqui eu acho que está a grande chamada de atenção para cada um de nós, né? A gente estava comentando em off o quanto você é apaixonado pelo ensino da palavra, e eu e o Will e o Paulinho igualmente, né? Você tem uma coisa que foi muito interessante na nossa caminhada desses 22 anos juntos quase, é que a gente tem características muito diferentes. Deus nos enviou para lugares diferentes, cidades diferentes, igrejas diferentes, mas a paixão pelas escrituras, ela se mantém. E eu acho que isso que é uma coisa que talvez precise ser, meninos, algo que tem que ser repetidamente dito por nós. As pessoas precisam voltar a ter o prazer em ler as escrituras. Elas precisam ter o prazer novamente de olhar para a Bíblia e encontrar a alegria de ler. Porque o que a gente vê muitas vezes são pessoas que se contentam em escutar simplesmente palavras de outras pessoas, pregações de outras pessoas. Hoje,
as redes sociais estão recheadas, né? Como se fosse, eu usei a ilustração que o Dani falou. Hoje a internet é um grande cardápio, né? Você pode escolher lá a pregação que você quer por pregador, por tema, por cor de parede, por volume de microfone. O cardápio é muito vasto, né? Mas nós precisamos estar atentos a estar não acho que não é espelhando, mas nos inspirando em pessoas que notoriamente têm a base bíblica para passar para a gente sã doutrina, né, Will? O que eu estava lembrando aqui, teve um outro... Infelizmente, eu não consegui a foto desse prédio. O Rick Renner, no seu livro Edifique Seu Fundamento, ele trata desse edifício. Foi um edifício que, na Guerra Fria, a União Soviética construiu um prédio numa velocidade recorde, assim, né? E na mesma velocidade recorde que foi construído, é o mesmo prejuízo que eles sofreram, porque é um prédio que está lá, é um elefante branco agora, que ninguém pode habitar, né? Isso também vai me levar ao entendimento de que você precisa saber como edificar, como se edificar. Você citou o apóstolo Paulo, quando ele cita que ele não pregava por persuasão de palavras. Nós temos que entender esse contexto, né? Paulo, ele está entrando numa região onde a feitiçaria era algo muito forte, né? Então ele entendia que não adiantava ele só falar a respeito da doutrina, ele precisava também ter a confirmação, como está escrito lá em Marcos, capítulo 16, o endosso do Senhor, o selo do Evangelho, dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, eu venho aqui na demonstração do poder, mais ou menos do que aconteceu, mais ou menos não, o que aconteceu mesmo na época de Moisés, né? Ele foi lá, a ponto dos magos falarem assim, rapaz, esse negócio aí só pode ser Deus, né? Ou seja, ele veio para combater mesmo uma doutrina falsa, mostrando o poder de Deus. Olha que interessante, né? Um tempo atrás, na verdade, um mês passado, uma moça que trabalhou comigo, ela me procurou e ela virou para mim e falou da seguinte forma, Wilson, eu vou levar minha amiga na tua igreja, porque eu sei que se você impuser as mãos sobre a vida dela, ela vai orar em outras línguas. Eu falei, rapaz, que fé é essa? Nunca se encontrou uma fé dessa em Jerusalém, quanto mais aqui em São Paulo. Mas eu amei, peguei junto com essa moça e nós estávamos crendo nisso. E passa uma semana, ela me liga e fala, olha, eu vou lá na tua igreja. Eu falei, amém, irmã, vamos lá. Passa a segunda, na terceira semana, essa moça ela vai lá na minha igreja e, minto, ela não mais me escreveu. Quando chegou no domingo, acabou o culto, uma moça surge do meu lado, junto com uma amiga. E por que eu estou falando isso? Ela falou, eu trouxe minha amiga para ser batizada no Espírito Santo. E eu, uau! E eu dentro de mim assim, Deus, você vai ter que fazer alguma coisa aqui agora. Porque essa moça saiu de lado. Agora o negócio pegou para o meu lado aqui. E sabe, nós somos... tem uma sala lá na igreja, tal, sentamos lá, e ela estava crendo que eu só ia pôr as mãos sobre ela e pim, a coisa ia acontecer, né? E uma das coisas que nós temos como base é ensinar a doutrina, né? Então nós vamos ensinar a doutrina do orar em outras línguas, do porquê, o motivo e tudo mais, tal. E era engraçado porque eu levei uma moça e a minha esposa junto, porque eu não ia ficar sozinho na sala com a moça. E na hora que eu estava ministrando a base bíblica do porquê, do como e tudo mais, o interessante foi que eu peguei aquele texto, está lá em Marcos, que diz assim, aquele que crê expulsará, pegará em serpentes e falará em outras línguas. Eu perguntei para ela, você crê? Ela olhou e falou assim, creio. Então pronto, você já está pronta para ser batizado. Na hora que ela falou aquilo, ela regalou o olho, só que uma amiga minha que estava na sala olhou e viu a Bíblia dela toda riscada. E tudo que eu falava para ela, ela completava a frase. E eu olhava dentro de mim, sabe aquilo quando começa a dar aquela ira santa, que você fala, Deus, não é possível. A moça, ela veio do outro lado do mundo para vir para cá, para a gente pôr as mãos sobre ela. E tudo que eu falo, ela já disse que já sabe. Se ela já sabe, então, por que ela está aqui? Né? E aí, na hora, veio aquele texto. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu olhei para ela e falei assim, você conhece as Escrituras, né?
Ela conheço, olha aqui minha Bíblia, que linda que é. Eu falei, mas você não conhece o poder. Eu não falei isso em tom de arrogância, Daniel. Não foi em tom de arrogância. Não. Né? É a mesma coisa que perguntarem para mim assim, qual é a tua profissão? Sou advogado. Que arrogante você. Não, é minha profissão. Você é filho de Deus? Sou. Que arrogante você é, hein, Daniel? Filho de Deus. Sabe? Então, assim, não existe isso. E na hora, eu falei assim, você está entendendo? Você conhece a letra que mata, mas você vai conhecer hoje o Espírito que vivifica. E naquele momento, aquela moça, eu não impus as mãos sobre ela, porque Deus deu uma estratégia tão bonita. Porque a minha esposa e a outra moça que estava lá conosco impôs as mãos sobre ela. E essa moça começou a orar em outras línguas. Mas veja, por que eu estou falando isso? Estou comentando porque quando Paulo está falando sobre o fato de eu não vou com persuasão de palavras, porque o próprio apóstolo Paulo ele vai falar lá em Tessalonicenses que o ministério da iniquidade ele está avançado, mas ainda ele está retido por conta da igreja que está entre nós. Mas quando a igreja for retirada, isso aqui a jeripoca vai piar. Então, para nós precisamos ter a sã doutrina. A sã doutrina, ela é a base, ela é o fundamento. É aquilo que vai fazer com que eu e você vivamos João capítulo 1, verso 16, a plenitude de Deus nas nossas vidas. Se nós tivermos uma doutrina errada, se nós não tivermos aquilo que é a nossa rocha, nós não vamos viver a plenitude. Então significa que eu vou perder a minha salvação? Eu não vou dizer que você vai perder a salvação, mas eu posso dizer para você uma coisa, você pode não viver aquilo que Deus tem para você. É isso mesmo, é isso mesmo. E é impressionante, né? Eu tô chegando no culto de oração agora, numa sala de oração, e tem tudo a ver com o nosso assunto. E cheguei, sentei com a esposa e tô ali. Aí Deus me dá uma palavra para a filha, para uma menina deve ter uns 14, 15 anos, que estava cantando louvor. E aquela lutinha básica, aquela reflexão, aquele exercício básico que a gente faz, né? De passar pelo filtro nosso da razão, né? Da palavra, para depois. Mas eu falei, bem no começo, falei, Deus, vamos conversar, vamos aperfeiçoar isso aí. Aí teve ali a abertura, teve uma mensagem curta de 15 minutos. Aí o nosso formato aqui é louvor, oração. Aí eu falei, o senhor, se for mesmo do céu, eu preciso de uma referência bíblica, eu preciso que o senhor me confirme isso através da palavra. E eu fui para o livro de Ruth, né? E ali Deus foi fazendo um paralelo da vida daquela menina com a vida de Ruth. Falei, opa, agora autenticou, agora ratificou, né? Aí no momento certo ali, encerrou o louvor, eu fui lá, né, conversei com ela, chamei o pai, a mãe, falei, olha, contei a história de Ruth para eles, né? Eu recomendo que vocês leiam a história de Ruth, né? Mas é chegado um tempo na vida dessa menina, né, que o resgatador, né, chegou. E ela, para quem não sabe, Ruth é bisavó de Davi, né? Contei para eles não sabiam. E falei, e da mesma forma, né, que de Ruth, né, saiu uma geração de homens de Deus, inclusive o Messias, de você vai sair uma geração também de adoradores do Senhor. Né? E ali foi muito legal, né? A família toda ali me recebeu, né? E depois a mãe veio conversar comigo, o pai também. Mas hoje tá difícil isso, né? Por que eu tô contando isso para vocês? A gente não precisa ter que contar isso, né? Isso tinha que ser o normal, né? Hoje, meu Deus do céu, qualquer coisa. Hoje você liga o computador, você tem pregador do jeito que você quiser, né? Do estilo que você quiser, né? Eu vi o Hernandes Dias Lopes falando esses dias, né?
apesar dele ser presbiteriano e divergir um pouquinho da nossa doutrina, não, estou brincando. Gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Ele estava dizendo o seguinte, ele falou, olha, eu prego um sermão 200 vezes, 250 vezes. Né? Por favor, você que está me ouvindo aí, valorize o seu pastor, valorize quem cuida de você, valorize quem te visita, valorize quem prepara o teu alimento toda semana, né? Porque é muito fácil, né? A internet hoje está oferecendo, não só a internet, né? Todos os canais, né? E é bênção isso, né? É bênção quando isso é um acessório, quando isso complementa. Agora, o povo não quer ler Bíblia, o povo não quer se dedicar ao estudo e quer se envolver, né? Então, tá difícil. Nós temos vivido uma superficialidade, né, do evangelho. O lado que a gente vira é impressionante. Impressionante. Eu estou um pouco assustado. E eu acredito que se nós não começarmos a ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, nós vamos ter uma crise daqui a pouco tempo gravíssima. Gravíssima. Porque hoje, né, os crentes têm gastado horas e horas em redes sociais, né, e quase nada lendo a Bíblia. E é interessante que naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada disso. E Paulo vem se preocupar exatamente com isso, né? No verso 2 ele fala, esforço-me, né? Ou em outras traduções aqui, eu vou apanhar lendo as traduções que eu uso aqui, eu tô ficando preocupado, viu? Pode usar, fica à vontade. Não, fica tranquilo. A gente só apanha com o Paulinho. O Paulinho não está aqui. A gente fica arrepiado quando a gente lê a mensagem. Aí o negócio fica feio. Mas é só coisa dele. Mas é coisa dele, viu? É coisa dele. E ó, no verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Outra tradução, esforço-me, né, para que eles sejam fortalecidos. Ou seja, Paulo já se esforçava lá atrás, né? E nós, né, vamos ter que continuar nos esforçando, porque não tem outra forma. Uma das maiores alegrias que eu tenho ali na igreja é ver que a escola dominical, algumas vezes, tem mais gente do que o culto à noite. Então, isso alegra o meu coração. Isso nos dá um sentimento ali de missão cumprida. Porque sem o fundamento, sem a raiz, nós vamos criar uma geração de mimimi, uma geração que eu chamo de Tilenol, que não está acostumada a sentir dor, que não está acostumada com revés, que não está acostumado com não. Os jovens hoje têm uma mente, né, tão brilhante. Os jovens hoje têm uma capacidade de se adequar, de desenvolver, de criar. São tão fortes para tantas, são tão rápidos para tantas coisas, hábeis para tantas coisas, mas são tão frágeis emocionalmente. São tão rasos de Bíblia. São tão fracos na palavra. E a culpa por parte disso não deixa de ser nossa, que investe ou que tem investido pouco ou quase nada no ensino. Então, é impressionante como o que Paulo está falando está super atual, super atual. No mundo contemporâneo hoje, o esforço nosso tem que ser nessa direção, de lutar contra as falsas doutrinas, as vãs doutrinas, lutar contra aquilo que o emocionalismo, lutar contra aquilo que trabalha na alma e não no espírito, né? Pelo menos essa é a minha visão aí, gente. Vocês me corrijam aí, eu tô no ninho de cobra aí, os caras são tudo cobra, tudo fera aí. Caí de paraquedas aqui, viu? Brincadeira, hein, Arthur? Sabe, hoje eu estava de manhã, estava escutando um podcast do Hub, né, que foi dentro da Dynamis Conference, que teve em São Paulo uma semana passada. E o cara estava falando a seguinte coisa: hoje eu estou me sentindo leão no meio da cova dos Daniéis. Eu achei fantástica a expressão dele. Mas você sabe que você falou uma coisa que é interessante.
que para cada geração, para cada época, para cada século, vamos dizer assim, né, existem dores diferentes, preocupações diferentes. A gente, desde 2020, quando a gente começou a gravar aqui os Paroleiros, algo que a gente sempre trazia no começo das nossas parolas era a nossa preocupação com a modernidade líquida, né, que é de Zygmunt Bauman. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas isso é atual. Não, esse livro tem 25 anos já, ele é de 1999. Então, essa modernidade líquida já tem pelo menos 25 anos aí que ela está atuando dentro do nosso contexto de mundo, né? Isso afetando a nossa cosmovisão de mundo, uma série de coisas. Mas se hoje, nos nossos tempos, a gente tem o problema, por exemplo, do relativismo, né? Existem marcas que existiam desde aquela época e que até hoje elas permanecem. E eu quero destacar duas aqui, para a gente não avançar muito do nosso tempo, a gente já está na reta final aqui do episódio, mas tem duas marcas dessas vãs doutrinas que tinham naquela época dos Colossenses e que a gente encontra até os dias de hoje, que é o legalismo e o sincretismo, né? A gente tem um combinado, Dani, de não falar palavra difícil, porque a gente quer que isso aqui seja o mais acessível possível das pessoas. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, o legalismo é aquela questão de você seguir preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E o sincretismo, na verdade, é uma característica, inclusive, do Brasil, né? O sincretismo religioso, ou seja, o caldeirão de fé, o caldeirão de crenças, o caldeirão de religiões, onde a gente faz, muitas vezes uma mistura de uma série de coisas. E a gente vê hoje no cristianismo muitas igrejas apelando para elementos judaizantes, por exemplo. A gente vê igrejas que usam, por exemplo, simbolismos que falam que é fé, mas na verdade você tem aqui e ali o uso de símbolos, de patuás, de uma série de coisas. Enfim, eu queria escutar um pouquinho o Will, escutar um pouquinho você, a respeito desses dois grandes vieses aqui, que são as doutrinas que talvez mais incomodavam Paulo naquela época e que permanecem até os nossos dias de hoje, que é o legalismo e o sincretismo. Will? Quando a gente vai lá em Atos, capítulo 17, Paulo ele fala, ele está caminhando, e aí eu gosto, inclusive é de onde surgiu o nome do nosso canal aqui, ele olha, e aí os epicureus, os estoicos, eles olham e falam o seguinte, quem é esse paroleiro, né? Então, quem é esse homem que está trazendo essa doutrina nova, né? Porque, na verdade, toda a nossa cultura, ela tem um berço helênico, né? Então, quando a gente pega o helenismo, a cultura grega, né, a filosofia grega, ela é que pauta tudo isso. E aí, quando nós vamos pegar esses três pontos, ou seja, o legalismo, o sincretismo e até o ascentismo, os três estão pautados exatamente na questão grega, né? Na cultura grega, na filosofia grega. Então, quando Paulo está passando ali em Atos capítulo 17, ele começa a ver vários altares, e aí ele fala, o altar ao Deus desconhecido. Pronto, aqui já é o meu gancho para eu falar sobre o Deus vivo, o Deus que de fato vocês tateando, vocês podem perceber, né? Existe até uma história árabe onde um homem está olhando e fala assim, onde que eu consigo ver Deus? Onde eu consigo ver Deus? E ele olha e fala assim, ali está a assinatura, naquele pôr do sol você está vendo a assinatura de Deus, né? Então, o homem, até por uma questão histórica, a gente vai ver que desde os primórdios, né, vamos pegar a história da própria Inquisição, o homem ele sempre quis buscar um ponto de ancoragem para a sua fé. Então, por conta daquilo que Paulo, parafraseando o profeta Isaías, ele vai dizer o seguinte, né? Quem vai ter quem creia se não há quem pregue, né? E eu sempre cito esse texto de Blaise Pascal, quando ele fala assim, um homem tem um vazio no seu peito de tal forma que somente Deus é capaz de preenchê-lo. Então, se não há quem pregue, então essas três
doutrinas, o legalismo, o sincretismo, o ascetismo, eles vão entrar no nosso meio, né? Porque nós não pregamos o Deus vivo. Agora, quando o Deus vivo ele é pregado, ele imediatamente ele toma o lugar daquilo que é o legalismo. O que é o legalismo? Então, eu vou pegar aquilo que o próprio Deus, através de Jesus, ele vai falar sobre ai de vocês escribas, ai de vocês doutores da lei, ai de vocês, porque vocês têm a chave do conhecimento, vocês não entrarão e vocês não permitem que outras pessoas entrem, né? Onde a religiosidade, o próprio Tiago, ele vai dizer o que é a verdadeira religião, se não cuidar das viúvas e dos órfãos, né? Quando, na verdade, a fé, ela é Cristo, né? E Cristo, como diz Paulo aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Cristo não te trouxe para sair de um sistema demoníaco, que está lá em Colossenses capítulo 1, no verso 13, do império das trevas, para você entrar num outro sistema. Não, ele te chamou para a liberdade. E o legalismo é algo que nos prende. Deus ele não trouxe seu filho para nos tirar do sistema do império das trevas, para nos colocar debaixo de um outro sistema. Já o sincretismo, de novo, o homem ele sempre busca alcançar a Deus, mas ele quer ver um Deus tátil, um Deus tangível, né? E aí Paulo, de novo, escrever, quando está Lucas escrevendo Atos, capítulo 17, ele vai falar, olha, você está vendo que tudo isso que você toca, que você está vendo, é a assinatura de Deus. Então você não precisa desses falsos deuses. E veja, eu não estou falando de uma doutrina onde nós temos um altar a fulano ou beltrano. John Bevere, no seu livro chamado Kryptonita, ele vai dizer que se existe alguém que é idólatra, é o próprio povo evangélico, porque faz do seu coração um altar, né? E o ascetismo, de novo, está pautado no próprio legalismo, porque ele vai dizer o seguinte, e aí não quero ofender a ninguém aqui, mas uma das doutrinas que vai pautar no ascetismo são os franciscanos, quando eles julgam que pelo fato de abrirem mão das riquezas, né, abrirem mão daquilo que diz respeito às obras da carne, isso vai fazer com que eles alcancem um nível mais elevado. Mas vamos lembrar de uma coisa, o jovem rico virou para Jesus e falou assim, olha, eu sou o cara, eu cumpro tudo. Aí Jesus falou assim, cumpre nada, vai lá e vende tudo. Se você pegar, Jesus ele fala assim, fala todos os mandamentos você cumpre. Aí ele fala A, B, C, D e E. Então, tá faltando um. Qual era? Idolatria. Qual era a idolatria? O coração dele estava pautado nas riquezas dele. E veja, ele não estava falando de um ídolo, hein? Ele não estava falando de uma imagem. Ele estava falando, ó, o teu coração está pautado onde não deve estar. Então, a sã doutrina ela vai falar a respeito para que liberdade Cristo te libertou. E não useis da liberdade para não comer uns aos outros. Ou seja, não vai de 8 a 80, né? Não vai do legalismo, agora você vai poder fazer tudo. Calma, tem um equilíbrio. Eu gosto muito de Jesus, né? Quando ele bate nos fariseus, né? Quando ele confronta os fariseus, especialmente contra o legalismo. E ele faz isso, né? Dizendo, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, né? Mas alguns exemplos. O que veio à minha mente aqui mais rápido foi o de Lucas 19, né? Quando ele está entrando em Jericó, né? E ali tem um homem chamado Zaqueu. E quem era Zaqueu? Era o chefe dos publicanos, ou seja, era um dos maiores traidores da época do povo judeu. Era um judeu a serviço de Roma. E Jesus, olhando, chama ele e fala, ó, convém, né? Desce daí, convém que eu vá na sua casa. E isso, a repercussão disso foi terrível, inclusive, eu imagino, no meio dos discípulos ali. Então, a forma como Jesus trata isso deve ser a nossa referência, especialmente do legalismo. E no que se refere ao sincretismo, eu acho que o sincretismo ele é o resultado exatamente disso que o Will acabou de dizer. Nós precisamos utilizar os 5 sentidos que nós temos. Se a nossa experiência com Deus não passar pelos 5 sentidos, ela não é uma experiência. Então, ou eu tenho que sentir, ou eu tenho que ver, ou enxergar, ou eu tenho que cheirar, ou eu tenho, né, que perceber, que ser tocado, arrepiar, porque
Senão, não é uma experiência com Deus. Então, o sincretismo, ele é o final. Ele é o final do quê? Dentro desse âmbito de caminhada cristã que nós estamos falando aqui. Ele é o final de um vazio, ele é o final de uma caminhada manca, de uma caminhada rasa, de algo que não, né, que não tem a raiz profunda. E isso me leva a buscar sinais. Isso me leva a buscar símbolos, a buscar coisas que autentiquem a minha fé, né? O que vem à minha mente é isso, Arthur. É Jesus combatendo os legalistas, combatendo a lei a serviço do homem, né? A lei a serviço do homem. E o sincretismo, para mim, é o final de um vazio, é o resultado de um vazio. Interessante, nunca tinha pensado por essa perspectiva. Gostei. Bom, para você que ficou conosco aqui até este momento, nosso agradecimento especial, nosso grande abraço para você, muito obrigado, mas deixa aqui o seu joinha, já curte esse vídeo, compartilha, faz o seguinte, já dispara para alguns dos seus contatos aí, nós estamos agora numa força-tarefa para chegar em 500 inscritos no nosso canal e está faltando só 2. Então, de repente, é você que está assistindo agora a gente aqui, já se inscreve no canal, curte, compartilha. Nosso desejo é que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possível. Então, segue a gente lá no Instagram, nós estamos também no Facebook, nós estamos no YouTube e nas principais plataformas de podcast da internet, o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast. Então, escolha aquele que for melhor para você. Dani, obrigado mais uma vez pela tua presença, obrigado pelo carinho. A gente amou estar com você aqui e vai ser a primeira de algumas, tá? Tamo junto, obrigado Arthur, obrigado Will. Fiquei curioso para conhecer o outro companheiro lá que não pôde estar conosco. Eu acho que ele é palmeirense, viu? Tá passando o jogo do Palmeiras, viu? Eu não duvido não, viu? Não duvido não. Nem conheço ele, né? No episódio passado, eu e ele gravamos com a camisa do Corinthians, então não é. Não queria, então. Mas foi uma alegria, viu? Foi uma alegria mesmo. Conte com a gente sempre, né? Eu sou apaixonado também pela palavra. Estou retomando essa caminhada nossa aí, né? Depois de um tempinho dividindo, né? A nossa dedicação à palavra com coisas seculares, mas agora retomando já o trem voltando para o trilho, graças a Deus. Que bom. E aí, na sua oportunidade, quando você puder, lembre de deixar um abraço para o governador Ratinho dos Paroleiros, tá bom? Claro, com certeza, será dado. Valeu, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.